Smith é um fanático e fotógrafo do céu noturno. Sua obsessão são os Sprites, imensos choques de luz que piscam acima das tempestades. Em outubro passado, ele guiou a cientista da NASA, Dra. Burcu Kozar, pelas estradas de Oklahoma para ela mesma pegar um. Embora ela tenha estudado Sprites por mais de 15 anos, ela ainda não havia perseguido um. Fique até o final que você vai saber mais sobre os Sprites. Bem-vindo ao canal Saber. Aqui, você vai ficar sabendo de muitas coisas. Se inscreva no canal e ativa o sininho. Além de sua natureza fugaz, os Sprites têm pouco em comum com seus homônimos semelhantes a fadas. As faíscas imponentes se materializam a cerca de 45 milhas acima do solo ou mais alto. A maioria dos aviões comerciais voa a uma altitude de 5 a 7 milhas. Os aglomerados podem se estender por 10 milhas de diâmetro e 30 milhas de cima para baixo. Eles assumem formas complexas. Eles são como flocos de neve. Nenhum é idêntico, disse Kozar. Existem Sprites de cenoura que parecem um monte arrancado do chão, topos, raízes e tudo. Existem Sprites de coluna, anjos majestosos e a baleia branca da caça aos Sprites. Água viva. Sprites são indescritíveis, mas características regulares de nossos céus. Eles foram detectados em terra e no mar na maior parte do globo. Acionados por um raio, eles aparecem na fronteira entre a atmosfera e o espaço. Mas para algo tão difundido, muitas questões envolvem a ciência dos Sprites, como eles afetam a atmosfera superior e o circuito elétrico global da Terra. Sprites alteram brevemente as camadas eletricamente carregadas da atmosfera superior, que abriga sinais de comunicação como o rádio. Mudanças lá podem interromper esses sinais. Ao coletar imagens dos fenômenos escorregadios de caçadores de Sprites, Kozar, que trabalha no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland, espera que os pesquisadores possam usar esses dados terrestres para esclarecer algumas dessas questões. Seu novo projeto de ciência cidadã Spritacular convida caçadores de Sprites como Smith de todo o mundo para compartilhar suas observações. O objetivo é construir uma comunidade onde pesquisadores e cientistas cidadãos possam compartilhar informações e construir o primeiro banco de dados de Sprites de crowdsourcing. A perseguição de Sprites pode ser considerada uma forma mais segura de perseguição de tempestades. Uma tempestade ameaçadora é desejável, mas como os Sprites aparecem acima das tempestades, para qualquer esperança de encontrar um, você deve procurá-los de longe. Se a tempestade estiver acima, você não apenas ficará encharcado, mas qualquer Sprite será obscurecido pelas nuvens. Smith considera que o ponto ideal está de 100 a 300 milhas de distância, longe o suficiente para ver acima das nuvens. Você está colocando uma agulha entre a força da tempestade, a poluição luminosa e a distância da tempestade, disse Smith. Muitas vezes, quando ele está dirigindo, ele percebe pontos escuros, tem uma clareira onde pode encostar com segurança e configurar suas câmeras e, melhor ainda, possui uma bela vista talvez sobre um lago ou ao lado de um fotogênico celeiro abandonado. Ele colocará um alfinete em um mapa em seu telefone para mais tarde, caso o tempo o leve para lá novamente. Na segunda noite de caça aos Sprites, Smith voltou sua atenção para um dilúvio que se formava a algumas centenas de quilômetros de distância. Ele escaneia o radar diariamente em busca de tempestades com potencial. Quanto mais intensa a tempestade, maiores as chances de produzir Sprites. O radar indica a força da tempestade e em que direção ela está indo. Smith sempre foi fascinado pelo céu noturno. Ele passou muitos invernos trabalhando como agrimensor nos territórios do noroeste do Canadá, pisando na neve e brilhando com a luz verde das auroras. Ele capturou seu primeiro Sprite por acidente. Ele estava no deserto de Mojave, fotografando as chuvas de meteoros Perseidas, quando percebeu o brilho de um raio distante.
Um fotógrafo ao longo da vida, ele tirou uma foto. Mais tarde, ele olhou para a imagem e viu uma fina linha vermelha acima do raio. Ele já tinha ouvido falar de sprites antes, mas ficou surpreso ao saber que era possível capturá-los na câmera. Desde então, qualquer sprite que ele pegava não era um acidente, mas o produto de um planejamento obstinado. Eu sofro de FOMO, disse Smith. O medo de perder um sprite. É isso que o leva a dirigir noite após noite. Quando ele captura um sprite, ele se emociona ao saber que ninguém mais no mundo viu o que ele viu ou capturou o que ele fez. A fotografia noturna foi uma forma de ele compartilhar o que acontece enquanto os outros dormem. Cada foto um vislumbre de um mundo em que o céu exibe todo tipo de comportamento estranho. E assim, se o tempo e a vida permitirem, Smith persegue sprites sempre que pode. Ele se impôs um limite de 2 horas de carro para tempestades promissoras. Quanto mais longe você dirige para pegar um sprite, mais longe você deve dirigir para voltar para casa, mas é fácil se convencer a pressionar mais. Depois que a perseguição começa, é difícil parar. Há sempre a esperança de outro flash. Mais 5 minutos se transformam em 10, depois 20, depois 30. Então, de repente, é 1 da manhã e você ainda precisa dirigir para casa. Depois de algumas horas, a pausa entre os relâmpagos aumentou. A tempestade estava diminuindo. Smith tinha visto um sprite, mas não o pegou. Dirigindo 3 horas a sudeste da cidade para chegar ao alcance de uma tempestade crescente na fronteira de Oklahoma-Arkansas, nós nos instalamos na margem do Lago Sardes, um reservatório pontilhado com sombras de ilhas e cercado por colinas suaves. Ele propôs dirigir para outro ponto no parque, em sua linha de visão. O grupo concordou que valia a pena tentar e nós empacotamos e desempacotamos o equipamento mais uma vez. Montamos acampamento em uma estreita ponte de terra cortando o lago. A água batia calmamente na beira da estrada. Smith mostrou a Cosar como pescar sprites em vídeo, imediatamente pressionando gravar após cada relâmpago. Posteriormente, as imagens individuais podem ser isoladas do vídeo. Ela franziu a testa com concentração. O horizonte brilhou como um batimento cardíaco fraco. A noite estava clara e calma, mesmo quando testemunhamos o céu se transformar em uma tempestade a 2 estados de distância. A luz interrompeu o céu escuro e um grito quebrou o silêncio. Sprite! Cosar e Smith gritaram. Eles olharam para a câmera e reproduziram a gravação, tontos de excitação. 8 golpes de luz vermelha apareceram, um conjunto de sprites de coluna. Cosar tocou a gravação várias vezes, e nós torcíamos toda vez que as colunas apareciam na tela. Eu vejo como isso é viciante, disse ela. Eu nunca quero sair. Ela pegou um sprite e agora ela queria outro. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.